Fala, galera linda do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia de Língua Portuguesa. Gente, a aula de hoje é um tema super interessante, um dos meus gêneros textuais favoritos, que é crônica. Isso mesmo, vamos ver como que é esse gênero, o que nós devemos aprender a respeito dele e como ele é interessante. Primeira coisa, ele é um gênero textual. E ele vem do grego crônica, que significa o quê? Que significa que está associado ao tempo. Esse cronos, essa palavra cronos aqui, em grego, ela significa isso, ela significa tempo, tá certo? E ela está associada à mitologia grega. E aí, a crônica, ela é senhora do seu próprio tempo. Como assim, senhora do seu próprio tempo? Porque a crônica, além dela ter esse nome associado ao tempo, ela também nos dá essa ideia de ser algo rápido, passageiro, construído com um tempo muito, muito breve, muito curto. Outra coisa, gente, a crônica, ela está dentro do tipo narrativo. Nós já falamos aqui várias vezes o que é uma narrativa. Olha lá, é o que tem introdução, desenvolvimento e conclusão e conta uma história. Estão lembrados? Próximo ponto é que são acontecimentos do dia a dia com um tom de humor e crítica. Como assim, professora? A crônica, ela retrata um acontecimento bem simples do dia a dia de uma pessoa e de forma breve, sabe? Não é como o conto que nós já vimos. O conto, ele tem sim uma estrutura de contar uma história também, porque ele é dentro da narrativa, mas ele é diferente da crônica, porque ele tem uma história que começa, por exemplo, quando a pessoa é criança e vai contar a história toda da vida dela, depois detalha muito bem as personagens, o contrário da crônica, que você vai ver poucas informações a respeito das personagens. Por exemplo, o próximo ponto é que reflete o tempo, que é o que eu falei para vocês, está ligado ao cronos, que é o tempo, e é um sentimento de reprodução da realidade, tá certo? Outra coisa interessante da crônica, né? Dentro das características desse gênero, nós podemos perceber que tem uma mistura do narrativo com o opinativo. Ah, Letícia, mas você falou que a crônica é narrativa. Sim, ela é uma narrativa, mas, em alguns casos, pode ter elementos opinativos. O que é isso? É um momento em que o narrador, né, ou o cronista, como é chamado, uma pessoa que escreve crônica, ele pode contar um fato, mas apontando a uma crítica e colocando a opinião dele. Letícia, mas então a crônica, ela não é só coisas da realidade, ela não conta só um fato real. Porque o cronista, ele pode inventar também a história. Sim, ele pode criar uma história que não existiu, mas ele vai usar essa história para fazer uma crítica e demonstrar a opinião dele, tá certo? É uma linguagem coloquial. Então, na crônica, você não vai encontrar aquela linguagem formal que nós encontramos na entrevista, na reportagem, que é o que eu já trabalhei aqui com vocês. Será coloquial e vai trazer esse tom de humor ao texto. O próximo ponto é um texto curto, como eu já disse, né, que não será um livro, por exemplo, inteiro, com uma única história, como é o conto. É um texto breve. Observador social, o que é isso? O cronista, ele quer ter essa percepção da sociedade, do que acontece no mundo, né? E principalmente na atualidade, e ele vai escrever sobre isso. Então, ele vai ser um observador social nesse sentido. Ele olha as situações políticas, sociais, econômicas, faz uma crítica a respeito disso, tá certo? Próximo ponto agora é a estrutura da crônica. A crônica, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, porque ela é uma narrativa, certo? Na introdução, você vai ver que aparece o assunto. O cronista vai expor o assunto aos leitores. O próximo ponto é o desenvolvimento. O que ele vai fazer nesse desenvolvimento? Ele vai detalhar o ponto de vista dele.
E, por fim, a conclusão, que é onde ele vai ressaltar o ponto de vista e, a partir disso, ele vai gerar uma reflexão nas pessoas. Onde que nós podemos encontrar, então, a crônica? Nós podemos encontrar em jornais, rádio, revistas e internet. Hoje em dia, né, nós estamos habituados a consumir mais os gêneros textuais na internet. Então, a gente encontra, sim, várias crônicas aí nas redes sociais. É só a gente conseguir perceber as características do gênero que você vai ver, hora ou outra, que lá no Instagram, no Facebook, tem alguém que escreve textos em formato de crônica, sem falar que está escrevendo uma crônica. E eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante da crônica, que ela está muito associada ao jornalismo. Tanto é que a crônica, ela primeiro foi desenvolvida para esse público, para as pessoas que assistiam ou consumiam jornal, né, o conteúdo de jornais. Então, por que eu coloquei isso aqui? Que ela caminha lado a lado na intenção de passar as notícias de forma emotiva e opinativa. E eu trouxe aqui para vocês o exemplo dessa jornalista, a Raquel Sherazade, que eu não sei se vocês já acompanharam ela como apresentadora de jornal, mas ao final daquele dia, daquelas notícias que ela passava, ela sempre encerrava as notícias do dia fazendo uma crônica breve que resumia o que tinha acontecido, né, durante aquele dia de notícias, e no final ela colocava a opinião dela. Então ela conseguia estruturar muito bem esse gênero textual crônica dentro de um jornal televisivo, sem falar assim, agora eu vou falar para vocês uma crônica, tá certo? E quais são os tipos de crônica? Nós temos alguns. O primeiro deles é a narrativa, que narra o cotidiano de forma humorística. Eu trouxe um exemplo para vocês lerem depois, procurem todas essas que eu vou indicar, que são crônicas excelentes. A Aliança, de Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos maiores cronistas que nós temos aqui no Brasil. Próxima, argumentativa. O que a crônica argumentativa faz? Ela argumenta, ela desenvolve uma interpretação a respeito da opinião do cronista. Eu trouxe para vocês como exemplo A Cara de Pau do Brasileiro, de Mariana Camilo Pinho. Leiam também depois aí na internet. A próxima é a literária. O que a crônica literária faz? Ela conta uma história e apresenta um ponto de vista de forma sutil. A Clarice Lispector, que é uma maravilhosa escritora brasileira, ela fazia crônicas nesse formato, que é pegar uma história inventada, algo que ela criou, e a partir daquilo, o que ela faz? Ela apresenta o ponto de vista dela de forma sutil. Um excelente exemplo disso é O Vestido Branco, da Clarice Lispector. A próxima é a humorística, que eu tenho certeza que é a que vocês mais vão gostar. Que ela critica ou ela simplesmente traz um entretenimento. Às vezes a crônica não vai criticar a sociedade da época, mas ela talvez pode trazer só um tom de humor mesmo. E exemplo disso é O Rei dos Animais, do Milor Fernandes. E agora, aquele momento do Fica a Dica. Eu quero falar para vocês aqui breve, como então que vocês vão escrever uma crônica? Primeira coisa, vocês vão escolher um foco narrativo. O que é isso, Letícia? Foco narrativo é o tipo de narrador. Se vocês, como narrador, vocês querem participar da história ou vocês querem ser só aquele narrador observador que percebeu uma situação e escreveu sobre ela, vocês podem escolher aí o foco narrativo. O próximo é escolher um tema. Sobre o que vocês querem falar? É bem livre o tema de vocês, tá certo? Depois que vocês escreverem essa crônica, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Digita a crônica e manda lá no meu e-mail, leticialetras@outlook.com, que eu quero ver o que vocês escreveram, tá bom? E agora, gente, eu vou fazer um momento aqui super interessante para vocês. Vou trazer uma crônica
do Luiz Fernando Veríssimo. O título da crônica é Aprenda a Chamar a Polícia. Uma crônica muito interessante e eu gostaria que vocês apreciassem esse momento. Eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, havia alguém andando sorrateiramente no quintal da casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como a minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupada. Mas é claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram que não havia nenhuma viatura por perto para me ajudar, mas iriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe do TV, e a turma dos direitos humanos, que não poderia faltar de jeito nenhum. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma viatura disponível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crônica e não se esqueçam de procurar aquelas outras que eu indiquei, para que vocês possam ler, tá bom? E para acessar as nossas atividades da plataforma SMED GV, você vai apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse as nossas redes sociais e eu espero vocês na próxima aula.